Meu boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa casa. Eu sempre gosto de começar a palestra justificando um hábito que eu tenho de me referir ao público presente como amados e amadas. Porque é importante que nós lembremos sempre que somos, sim, amados e amadas por esse Deus que nos criou e originou a nossa vida. E se faz mais importante ainda esta lembrança devido ao tema que eu trago hoje, o reajuste. Então eu fui procurar no dicionário o que seria reajuste. Segundo o dicionário, é o ato ou efeito de reajustar, reajustamento, reequilíbrio, reacerto de contas, orçamentos, etc. Quando pensamos nesta questão de reajuste, é porque precisamos organizar novamente nossas contas, nosso orçamento que está pendente. Então, amados e amadas, nas religiões tradicionais, do qual todos nós herdamos alguns conceitos, quando pensamos nessa questão de acerto de contas, né? Por isso a imagem que antecedeu o slide anterior, as nossas memórias coletivas nos lembram a questão de julgamento. Seremos todos julgados por Cristo. Uns se sentarão à sua direita, outros serão relegados à condenação eterna. A nossa doutrina, por ser algo que se baseia em uma fé raciocinada, por ter um cunho científico, por ter uma visão filosófica, nos traz diferentes concepções a este respeito. Então, o reajuste é além de um julgamento. O reajuste é esse ato ou efeito de reajustar as contas. Então, como que nós reajustamos as nossas contas? Quando nos tornamos conscientes de que somos devedores. Então, o grau de acerto dessas contas está equivalente ao nosso grau de consciência do quanto nós devemos, do quanto nós precisamos acertar com aqueles com os quais nos endividamos nesta vida ou em outras vidas. O propósito da reencarnação é nos proporcionar este reajuste, este reequilíbrio. Porque se nós temos contas a acertar, é porque estamos desequilibrados com a divindade. Porque somos imperfeitos. A própria divindade sabe disso. Então, caríssimos, o tema de hoje eu trago de uma análise dos Hermínio Miranda, que ele fez no livro A Reencarnação na Bíblia. Então, na página 45, eu trouxe alguns parágrafos dele para tratar sobre esse assunto.
justamente é das interpretações que se fez da Bíblia que nós temos hoje no nosso imaginário essa questão do reajuste como julgamento, como condenação. Então, nós trazemos esta memória coletiva de que seremos condenados e teremos que pagar esta condenação em um período de sofrimento. Alguns vão para o purgatório, outros vão diretamente ao inferno. Então, o seu Hermínio de Miranda, ele nos coloca aqui: se o erro não for resgatado em uma existência, é claro que será em outra. Não no inferno por uma condenação eterna, igualmente inadmissível da parte de Deus, nem na penitenciária provisória do purgatório, mas numa oportunidade subsequente aqui mesmo, onde e quando for possível, reunir as condições exigidas para o exercício do ajuste perante a lei desrespeitada. Então vamos por partes. Perante a lei desrespeitada, todo o universo é regido por leis. Leis que a física já desvendou em sua grande maioria. Nós temos a lei da gravidade, que é o que mantém os planetas em órbita em torno do Sol. Nós temos leis que regem este movimento planetário que nos proporciona dia, noite, sol e chuva, as estações, o correr do tempo. Então, se esta mente poderosa foi capaz de organizar o universo corretamente, esta mesma mente organizou a nossa existência perante leis que são justas e corretas. E por ser uma entidade extremamente justa e correta, esse Deus, ao qual nós todos nos referimos em nossas orações, em nossos pedidos, jamais, em hipótese alguma, condenaria ao fogo do inferno uma alma que ele sabe que errou por ser ignorante. E também não julgaria esse mesmo ser ignorante, condenando a um purgatório sem um tempo previsto, sem regras claras, estabelecidas. Então, caríssimos, a reencarnação é este propósito do reajuste, porque nos possibilita voltar a este planeta, que é o local onde nós adquirimos essas contas, para que a gente possa, então, acertar este desequilíbrio com as pessoas com as quais devemos. Por isso, é importante também lembrarmos que cada um responde inapelavelmente pelos seus erros, cuja responsabilidade é intransferível. As promissórias das dívidas são minhas, de ninguém mais. Então, porque seria muito cômodo, porém extremamente desastroso para o equilíbrio ético do universo, que cada um pudesse cometer à vontade seus crimes e deixá-los para serem resgatados na dor pelos seus descendentes. Então, o seu
Hermínio nos coloca este comentário justamente para esclarecer um grande equívoco que existe na interpretação das palavras bíblicas, referindo-se ao tempo de resgate. Porque interpretou-se que os erros dos pais seriam punidos pelos seus descendentes até a 5ª geração. Não. Esses erros serão resgatados na mesma família a partir da 3ª geração, que é para dar tempo que eu, pecadora, desencarne e possa ter um esclarecimento na divindade sobre minhas falhas e ser preparado para retornar, reencarnar nesta família novamente, com as pessoas com as quais eu tenho dívidas. Mas esta reencarnação só vai ser possível depois da 3ª geração desta mesma família. Então eu voltarei como bisneto, tataraneto de mim mesmo. Então, caríssimos, é importante nós esclarecermos essas questões. Jamais filhos e netos serão punidos por falhas que não são deles. Justo e bom. Deus é magnânimo. Então, como que Ele poderia colocar a culpa nos descendentes? Não, jamais. As dívidas são minhas. Eu as pagarei. No devido tempo. Quando eu tiver consciência, estiver preparada para esse resgate. Porque justamente por Deus ser soberano e bom, Ele não vai me impingir algo que eu não sou capaz de suportar. Não vai me cobrar uma dívida que eu ainda não estou apta a pagar. Porque então o aprendizado será nulo. Não adianta eu querer ensinar tabuada para uma criança da 1ª série, se ela não organizou seus conceitos matemáticos de soma e subtração. É lógica. Então, claro que Deus também não faria uma arbitrariedade dessas. Por isso que a doutrina sempre nos alerta e comenta e nos orienta a respeito do esclarecimento. Precisamos estudar. Vamos ler as obras básicas, vamos ler as obras complementares, como no caso desta obra que me refiro, as obras de André Luiz, para que possamos entender estas leis que regem o universo. Nós estamos agora em um período muito propício a isso. A humanidade evoluiu muito tecnologicamente, cientificamente, em questões de cérebro. Então, a nossa capacidade de compreensão é muito mais ampla do que alguns anos atrás. Então, as verdades que antes ficavam ocultas, agora começam a ser reveladas. Porque agora nós, humanidade, temos capacidade de compreendê-las. Então, caríssimos, no nosso imaginário, nós carregamos essa ideia, né, de julgamento, de algozes, de condenação, que não confere com esse Deus que é amor. Porém, nós também precisamos
possamos pensar o que significa amor. Essa questão do inferno, deste fogo eterno, que está relacionada a esta punição, precisa ser repensada porque ela se choca frontalmente com essa doutrina do amor e do perdão que Jesus veio nos trazer. Jesus, em toda a sua trajetória, nos deixou um legado de amor e perdão. Então, caríssimos, por que deveríamos passar a eternidade no inferno? Não há lógica com relação a isso. Não há verdade nesse imaginário. Se o homem em Jesus, então, recomendou que perdoasse 70 vezes 7, ele disse que nós humanos poderíamos e deveríamos perdoar 70 vezes 7. Então, como poderemos admitir que Deus não perdoe uma única vez? Por outro lado, o perdão divino não nos põe a salvo da responsabilidade pelo crime cometido. Então, percebam, assim como nós precisamos rever os nossos conceitos do que é a justiça divina, nós precisamos rever nossos conceitos do que vem a ser amor e perdão. Perdoar não significa passar uma borracha por cima e anular os erros cometidos e ignorar os erros. Não. Perdoar significa dar uma nova chance. Só que esta nova chance em condições de resgate, em condições de reajuste. Nada fica sem o seu devido reajuste. Nas proporções que cabe a nós pagar. Porque todo dia nós falhamos, todo dia nós erramos. Então, se Deus vai nos cobrar cada vírgula daquilo que nós fizemos de errado, nós não pararemos mais de reencarnar, porque a cada vez vai aumentando a nossa dívida. Porém, Deus é tão magnânimo que Ele faz com que nós percebamos aquilo que é grave, aquilo que efetivamente vai trancar a nossa evolução. Por estas falhas nós responderemos e teremos que voltar aqui para fazer as pazes com o nosso irmão enquanto estamos a caminho. Enquanto esta geração de Cristo, das palavras de Cristo, ainda permanecerem reencarnando na Terra, enquanto a Terra for um planeta de provas e expiação. Porque quando o planeta passar para regeneração, aí sim o nosso tempo terá esgotado. Mas até lá, nós temos todas as oportunidades para nos melhorarmos. Então, esse perdão que é realmente divino, ele exige, porque existe uma lei que rege o universo, como eu comecei comentando com vocês. Então, esta lei exige o reparo, exige esse resgate. Por quê? Porque nossa consciência nos cobra isto. E muitas vezes nós nos cobrimos
de culpa. Quando percebemos as nossas falhas, os nossos erros, vem aquele sentimento de culpa. Porém, a culpa é um peso muito grande a ser carregado e que impede a evolução. A culpa não nos serve de alavanca para melhorarmos. Ela é um entrave. Por isso o perdão divino vem para nos libertar desta culpa, não nos eximir dos erros. Justamente porque Deus é amor. Então Ele compreende as nossas questões mais íntimas. Por isso, amados, amadas, esses sofrimentos decorrentes da nossa vida, muitas vezes foram definidos com a nossa presença no mundo espiritual quando fizemos o planejamento prévio desta reencarnação. Aí questionamos também a questão do destino traçado. Há aquelas pessoas que dizem, não, mas o destino está traçado. Não, está previamente planejado. Nada é imposto por Deus. Não. Nós entramos em um acordo com a espiritualidade, daquilo que nós podemos suportar enquanto estamos aqui, reencarnados neste mundo de provas e expiações. Muitas vezes este sofrimento é uma opção final e única, ao qual aderimos para a nossa libertação e pacificação. Porque nós, seres humanos, pecamos pelas correntes do orgulho. Por sermos orgulhosos, muitas vezes nós não conseguimos melhorar pelo bem. Então a gente precisa sofrer um pouco para aprender a ser humilde. Infelizmente, a humanidade caminha assim. Então a bondade de Deus está não apenas em conceder invariavelmente o perdão, mas também em proporcionar as oportunidades de ajuste. A cada novo dia, nós temos mais uma chance de reajustar as contas. Então, caríssimos, caríssimas, essa questão de culpas, de punições, está ligado a um outro mito. Está ligado a essa questão da expulsão do paraíso. Adão e Eva foram expulsos do paraíso e mandados para a terra para sofrer. Não. Nós estamos aqui para evoluir com alguma cota de sofrimento. Mas também existem muitas alegrias, muitos benefícios, muitas coisas pelas quais agradecer. Então, o nosso querido Hermínio de Miranda nos coloca ainda que é importante lembrar, desse aspecto, que por que cobrar a punição eterna, o pecado que afinal de contas seria resgatado por netos e bisnetos? Então, por que cobrar de mim se eu posso deixar essa dívida para os meus descendentes? Onde estaria a justiça nessas questões?
Por isso, amados e amadas, que nossa doutrina sempre nos fala de uma fé raciocinada. Nós precisamos raciocinar com lógica para fugirmos dessas ideias que são armadilhas. E mais ainda, se o criminoso tem o seu crime cobrado por seus descendentes, infere-se que está redimido e, portanto, poderia ser encaminhado ao céu. Aí eu deixo minhas dívidas para os outros e vou para o céu. Que lindo, não? Ora, amados e amadas, isto é um absurdo. Mas nós só enxergamos o absurdo porque somos capazes de ter esta fé raciocinada. Porque os escritos que nos chegaram até hoje foram traduzidos de uma língua morta. A língua falada por Jesus Cristo e o povo que vivia com Cristo naquela época não existe mais, é uma língua morta. Foi se transformando com o tempo. Os significados e os significantes dessa língua também se modificaram. E as traduções foram alterando as palavras. Eu gosto muito de um vídeo em que nos é explicado a nossa própria linguagem. Aqui, nós brasileiros, né? A palavra manga é uma fruta, é a manga da roupa. Em algumas partes do nosso país, mangar é um verbo, está mangando de uma pessoa, então está tirando um sarrinho. Quantos significados tem essa mesma palavra? Só que eu encontrei 3. Agora vocês imaginem uma palavra que foi dita há mais de 2000 anos atrás, escrita em uma língua que não existe mais e que passou por várias traduções. Foi reescrita várias vezes em várias línguas por várias pessoas. Já diz o ditado que quem conta um conto aumenta um ponto. Cada um que foi traduzindo, interpretou da sua maneira e escreveu da maneira como interpretou e passou adiante. Então, essa justiça divina que nos referimos está vinculada a esta reencarnação, porque é a maneira mais justa de que eu, devedora, possa pagar minhas dívidas e não deixar para os meus descendentes e não passar para ninguém mais. Eu e somente eu sou responsável pelas minhas contas, então cabe a mim pagá-las. Veja, pois, caríssimo leitor, aqui a escalada de incongruências nos leva a uma premissa falsa, uma única, ou seja, a de que nossos descendentes podem pagar pelos nossos erros. Não, isso não é verídico. Então, amados, amadas, essa questão do reajuste é, na verdade, esta oportunidade que Deus nos dá de nos melhorarmos. Nada mais, nada menos. Então, encaremos a nossa existência como os percalços que ela nos traz da melhor maneira possível. Rezemos todo dia por sabedoria. Eu gosto muito da oração da sabedoria, porque ela diz assim: Senhor, dai-me inteligência para encontrar
a solução daquilo que eu posso resolver. Dai-me equilíbrio para aceitar aquilo que eu não posso resolver. E dai-me sabedoria para que eu possa diferenciar uma da outra. Tem coisas que cabem ao divino, tem coisas que cabem a mim. Então a sabedoria é que me diz o que cabe a mim e o que cabe ao divino. É a sabedoria que me guia no melhor proceder diante das adversidades, dos desafios. Então, oremos para sermos sábios. E eu digo isso hoje porque eu fui testada hoje de tarde e percebi que ainda me falta muito em questão de sabedoria. Porém, a sabedoria também é um aprendizado que nós exercitamos dia por dia. Quando respiramos fundo, contamos até 10 e damos um tempo para que nossos instintos e nossas emoções sejam controlados pelo cérebro e possamos raciocinar e encontrar uma saída diferente, que não seja agressiva, que não seja destrutiva. A Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Sabemos que Deus não tem uma forma definida. Nós pintamos os quadros de Deus com aquilo que nós imaginamos que poderia ser Deus, fisicamente a nossa imagem e semelhança, assim como nós pintamos Cristo. Porém, a imagem e semelhança é justamente essa questão da inteligência, da sabedoria e do livre-arbítrio. Nós temos esse livre-arbítrio sempre. Por isso que a nossa reencarnação é um planejamento, não é um destino fechado e acabado. São propostas que nós podemos ou não desenvolver, que nós podemos ou não aprimorar, ou que nós podemos ou não afundar o planejamento inteiro. Então, amados, amadas, eu agradeço a presença de todos vocês essa noite aqui na casa. Espero que o tema de hoje tenha sido de esclarecimento, tenha auxiliado a todos vocês de alguma maneira. Agradeço então a presença de todos e deixo então como mensagem final que oremos por sabedoria. E então faremos do nosso reajuste a melhor reencarnação possível, de acordo com as nossas possibilidades. Muito obrigada a todos.